Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que chegou assim com uma grande quantidade de frequência aqui depois que eu comecei a testar os novos notebooks da Samsung. Será que o MacBook Pro é tão melhor assim do que um notebook com Windows? Será que não estão no mesmo nível? Quais são as diferenças? Será que vale a pena desembolsar um dinheiro tão grande ainda para comprar um Mac? Então vou tentar esclarecer essas dúvidas, claro, contando o meu ponto de vista, a minha história de uso, que é diferente de outras tantas pessoas, mas pelo menos dá para jogar uma luz aí, dar uma ideia para vocês nos motivos que me fazem ainda ficar utilizando o Mac, mas que também não são motivos tão fortes assim. No futuro, de repente, dá até para fazer a troca. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então aqui estão os dois computadores na mesa, o Galaxy Book 3 Ultra e o MacBook de 14 polegadas, que, na minha opinião, ele é muito interessante em alguns pontos e, por outro lado, perde em outros. Então eu vou tentar mostrar um pouquinho da minha opinião, lembrando que eu sou usuário de Mac desde 2008, mais ou menos, 2007 para 2008, e o que acontece nesse meio tempo? O que me prende no Mac? Os softwares que eu comprei. Então, por exemplo, eu comprei aqui Final Cut, eu comprei Logic Audio. Então, assim, são dois softwares que eu uso e que já estão comprados. Então, aqui, ó, o Logic Pro, tá? E quando você chega aqui, ó, produtividade também, tem outros tantos aplicativos. Tenho aqui o Final Cut Pro comprado também, LumaFusion comprado, o Motion comprado. Então é uma série de aplicativos que eu comprei. Então aqui, por exemplo, eu tenho o aplicativo para fazer tipo um diagrama, né? Vou mostrar para vocês. Que eu acabo utilizando aqui com uma frequência razoável. Outro aplicativo, na verdade não era nem esse que eu queria mostrar para vocês, é esse aqui, ó, de infográficos. Então, isso aqui eu uso bastante para fazer apresentações. E aqui, ó, você tem desde, ó, todos os desenhos feitos bonitinhos, ó, nesse nível aqui, ó, só para mostrar um para vocês. Então aqui eu coloco os meus dados, as minhas informações e crio a minha apresentação. Então isso aqui para mim tem um super valor, gente, porque otimiza muito o tempo com um nível como é que eu vou dizer, de design que eu não tenho capacidade de fazer porque eu não sou designer, entendeu? Então veja só o nível das apresentações e dos infográficos que eu consigo fazer com esse aplicativo. Então tem uma variedade muito grande, olha, gigante, consigo fazer tipo uma linha do tempo, olha, contando uma história aqui. Então assim, são detalhes que fazem a minha experiência melhor aqui. Eu tenho um aplicativo simples de logotipo, que eu sei que os designers aí de plantão vão querer me matar, mas que quebra um galho para mim também quando eu preciso fazer alguma coisa. Então aqui o ponto é software adquirido, comprado, que eu não preciso assinar como se fosse um Adobe, ou eu não preciso reaprender a usar como se fosse no caso do DaVinci Resolve. Está tudo já integrado à minha rotina e faz muita diferença isso. Então hoje, para mim, a questão do Mac é essa. No que mais o Mac é bom? Esse caso aqui de 14 polegadas, para mim ele tem o tamanho e peso ideal, apesar de ser meio gorducho, né? Dá para ver que ele é meio gordinho, ele tem um tamanho e peso ideal. Ele é mais compacto, mais quadradinho aqui do que essa máquina que, obviamente, tem 16 polegadas, é uma máquina grande, né? Tenho também duas entradas Thunderbolt aqui e tenho mais uma de fone de ouvido, e do outro lado tenho mais uma HDMI. Tenho entrada para cartão do grande, não do pequeno, como o da Samsung, e tenho mais uma entrada aqui Thunderbolt, uma USB tipo 4. Então, assim,
é muito interessante para mim, pensando nesses pontos. Eu gosto muito dos alto-falantes também, são acima da média quando se fala em grave. Eu adoro som grave, fui baixista no passado, então eu sinto falta de grave nessa máquina. Aqui eu tenho graves mais encorpados, um som mais gostoso de ouvir. O trackpad aqui, apesar de ser menor, o trackpad da Apple, quem usou sabe do que eu estou falando, a parte de gestos, a sensibilidade, ele tem um motorzinho aqui que simula o clique, então assim, é um negócio diferente de usar, só usando para você saber. É engraçado quando você desliga essa máquina, isso aqui fica uma pedra, fica como esse lado de fora. Quando você liga, o motor está funcionando e ele dá a resposta do clique. É muito, muito, muito legal. Gosto também dessa fileira de teclas de função grandes, né, não pequenininhas, como a maior parte das máquinas tem. Aqui, o leitor de impressão digital funciona normalmente, como qualquer outra máquina, e como eu trabalho numa varanda, aqui eu sinto sim falta de uma tela um pouco mais brilhante, e que lá eu sinto que tem mais brilho, é uma tela AMOLED, tá? Então tem mais brilho ali do que nessa máquina. Mas, em linhas gerais, o que me segura no Mac? Hoje, claro, eu gosto do som grave na parte de hardware, eu gosto dos graves e gosto do trackpad. Não gosto tanto da tela, mas até que gostei dessa solução, aprendi a gostar. Tá? Mas basicamente o que me prende é alto-falante, por conta do grave, trackpad, as entradas, né, tem uma entrada extra, né, Thunderbolt do outro lado, então eu posso usar tanto aqui para carregar, com o cabo da própria Apple, o MagSafe, como eu posso colocar ele para carregar, como estou usando agora, com uma Thunderbolt aqui com USB tipo C. Então é muito legal poder escolher se eu carrego por um lado ou pelo outro. É uma besteirinha, mas no dia a dia faz sentido, é legal. A mesa fica mais em ordem. E os softwares comprados. Basicamente é isso, é softwares comprados e, obviamente, a curva de aprendizado que eu teria caso decidisse trocar de computador. Eu teria que aprender a mexer assim, usando, né, durante meus dias de trabalho, eu teria que aprender a usar novos softwares. E aqui, o que eu falei para vocês, eu tenho infográficos, eu tenho apresentações, eu tenho um monte de coisa que para mim faz uma baita diferença, porque otimiza o meu trabalho e são softwares que já estão pagos, tá? Então, esse conjunto de fatores me fazem ficar com o Mac. Mas hoje, se fosse para ir para o PC, daria para ir para o PC? Olha, seguramente, para um Book 3, por exemplo, eu iria. Sentiria saudade, obviamente, desse tamanho mais compacto, porque ele é um computador grande, então seria um computador mais para ficar em casa, mas hoje esse aqui também está ficando em casa, então está tudo igual. Teria uma experiência melhor, porque, ó, que eu já comentei em outros vídeos, essa distância aqui, ó, é maior aqui, e a tela é mais elevada também. Então isso aqui fica... Ela fica isso aqui mais alta, entendeu? Então fica mais alinhado com os meus olhos, então fica uma posição melhor para trabalhar. Então assim, aqui eu ganho tela AMOLED 2x, eu ganho uma tela maior, mais interessante para trabalhar. Aqui eu ganho poder usar o modo DeX, uma integração melhor com o meu Samsung Galaxy S23 Ultra. Ganho a possibilidade de jogar aqui um Forza ou qualquer coisa que eu queira jogar com uma performance de notebook gamer. Então, gente, veja como são as coisas, né? Obviamente, não teria um trackpad imenso, gigante, mas não tão responsivo, tão legal de usar quanto esse. E não teria os meus softwares, nem os graves que eu gosto tanto, né? O som grave aqui não é tão encorpado quanto no computador da Apple. Mas daria para trocar? Gente, daria. Hoje, por que eu não faço essa troca? Porque, primeiro, os softwares comprados. Segundo, curva de aprendizado para novos softwares e tempo para encontrar softwares equivalentes a esse, por exemplo, de infográficos que eu tenho aqui, que eu uso com uma boa frequência. Então, eu teria que buscar alternativas, aprender a usar no mesmo nível que eu estou aqui com Final Cut, o DaVinci Resolve, e o pior, que para mim, que aprender, ter que buscar software é ruim, mas tem coisa até que dá, tirando os gastos, né? Ter que comprar ou aprender a usar um software gratuito como o DaVinci Resolve,
sendo que eu tenho Final Cut comprado, dá um pouco de dó. Mas ok, isso você até acaba superando porque a biblioteca de aplicativos, né, de softwares para Windows é bem maior que a de Mac. Mas a questão para mim hoje, o pior é o tempo, né, da curva de aprendizado. Isso é perder tempo para mim, é perder dinheiro, porque eu trabalho sozinho, eu não posso me dar esse luxo. E o segundo ponto, vender esse equipamento, eu perderia muito dinheiro. Então eu teria que primeiro vender, ia perder dinheiro, é fato, ia faltar dinheiro ainda se bobear para comprar uma máquina dessa, entendeu? Então assim, vender por pouco é dolorido, tá? Essa parte é a que mais me complica. Mas, que eu falei, como tudo na vida, você ter perdas e ganhos. Aqui eu ia ganhar mais conforto para trabalhar, uma tela mais agradável, mais brilhante, considerando que eu trabalho na varanda, né? Eu ia ter muito mais conforto visual, a tela ia ficar numa altura bem melhor do que a tela de 14 polegadas, ia poder jogar um gamezinho aí pesado, até um Forza nele. Então, tem vantagens, mas hoje por que que eu não faço a troca? Isso tudo que eu falei para vocês, né? Eu ia vender, ia perder dinheiro na venda, ia perder tempo na curva de aprendizado e ainda teria o problema dos softwares comprados, né? Que é um dinheiro que ia ficar para trás e aqui eu teria que buscar alternativas e recomprar muita coisa. Então, por hora, vamos ficando de Mac por conta desses motivos, mas hoje, depois de testar o Book 3 Ultra e o Book 3 360, eu tenho assim uma convicção muito forte de que, se for necessário, eu consigo fazer essa transição. Vou ter algumas perdas, mas por outro lado eu vou ter ganhos interessantes. E outra, né? Essa máquina aqui hoje custa mais de 20 mil reais. Essa daqui custa uma faixa equivalente, mas é o modelo top. É como se esse aqui, eu estou comparando o de 14 contra um de 16, sendo que tem o modelo de 16, o MacBook Pro. Só que aí ele custa, sei lá, 24, 26, entendeu? R$ 1.000, é muito dinheiro. E aqui, o pessoal, eu não vi, não encontrei ainda, mas o pessoal, galera, já andou falando que encontrou no Samsung Members por quase metade do preço. Entendeu? Então você não vai pagar 19 mil nessa máquina, você vai pagar, sei lá, 11, 10, 12. Então aí, quando você compara, essa máquina aqui pode ser encontrada pelo preço de um MacBook, menos do que um MacBook Air, se bobear. Então é realmente de se pensar para o futuro. É que é aquela história, já está comprado, não faz sentido eu vender, está nova, está comprada, está paga, não vale a pena agora fazer qualquer mudança. Mas se for o caso no futuro, dá para fazer tranquilamente e ter uma excelente experiência. Então é isso, pessoal, mas o que eu sempre falo para vocês, tenham a mente aberta. Se tiver a mente aberta, você vai entender o que tem de melhor, por exemplo, no iPhone do que no Android, e vice-versa, o que tem melhor no Android, e você vai aproveitar o melhor de cada sistema. Mesma coisa vale aqui para o Windows, esse Galaxy Book 3 Ultra, que é um monstro, uma máquina bem legal, e esse MacBook Pro de 14 polegadas, que também é uma super máquina. Então as duas têm vantagens e desvantagens, e veja só, no meu caso, seria muito legal poder jogar, ter uma máquina que eu pudesse jogar e trabalhar. Mas por outro lado, como já tem muito dinheiro investido, comprado em software, dá um pouco de dó de deixar isso tudo para trás, né? E ter que reaprender e buscar novos softwares. Então, vai de cada um, vai o gosto e a necessidade de cada um, e obviamente tem que colocar isso na balança, né? Será que vale a pena abrir mão do que eu já comprei para trocar mesmo, né, de máquina, mesmo que seja por uma máquina mais barata? A longo prazo pode valer a pena, porque aí você, colocando o pé no Windows, você sempre vai ter máquinas mais em conta do que os Macs, e no longo prazo você acaba ficando numa situação mais confortável. Mas tem essa questão do custo do software, né, que você vai ter que gastar alguma coisa, não tem como você manter a mesma experiência. Então, vai de cada um, né? Eu, por hora, vou dar mais uma segurada, não quero perder esse dinheiro, esse tempo agora, mas está no meu radar e, de repente, para o futuro, pode ser que eu faça essa troca em algum momento, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Ah, só para lembrar de uma coisa que já ia passando desapercebido, mas é uma diferença que é notável e que eu sempre gosto de lembrar.
ventoinha. Não dá para ouvir ventoinha funcionando no Mac com o chip M1 Pro. Você não ouve. Ela está lá, ela existe, mas eu nunca ouvi. Não importa a tarefa que eu esteja fazendo e quase que 100% do tempo, tirando quando eu estou numa renderização que a máquina fica levemente morna, essa máquina funciona gelada. Esse MacBook Pro de 14 polegadas é uma máquina gelada o tempo inteiro. No caso do Galaxy Book 3 Ultra, o que eu senti? Ela é uma máquina que funciona bem fria, considerando que é um chip Intel, é um i7 e considerando que é um Windows, funciona de uma forma bem tranquila, tem aquele aquecimento na parte superior à última tecla do teclado, perto da dobradiça, é o ponto que ela aquece mesmo, mas a ventoinha fica num volume que não atrapalha o uso e ela não esquenta nenhum absurdo, tá dentro do normal. Mas isso é uma diferença também. Você quer uma máquina 100% silenciosa, que funcione praticamente como um tablet, aí tem que ir de Mac, não tem o que fazer. Se bem que aqui não me incomodou. Você ouve, a ventoinha está lá, mas aquela história. Você trocar o incômodo de ouvir a ventoinha para poder jogar um Forza, pô, tá valendo, na minha opinião, tá pro meu gosto, tá valendo. Mas para quem não joga, quer uma máquina silenciosa, o Mac é bem mais silencioso, não tem o que comparar, tá bom? Então agora fechou o vídeo de verdade. Abração para vocês. Tchau, tchau.